Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo. Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Sou Marcelo Antunes e conversaremos hoje com Ana Carolina e Carlos Eduardo. Vamos conhecer a história deste casal que escalou o Monte Kilimanjaro. Acompanhe conosco. Estamos aqui com Carlos Eduardo, Ana Carolina, do Eu Vou e Pronto. Vamos falar a respeito das experiências, viagens, sensações, projetos e várias outras coisas desse casal hamburguense pelo mundo. Hoje vamos falar em especial sobre também um outro lado pouco conhecido dos dois aqui, que é a subida no Kilimanjaro. Então vamos entrar um pouquinho nesse assunto. É um assunto que particularmente me agrada muito, né? Também sou um viajante da África, apesar de eu ter ido para o Egito e para a África do Sul, ou seja, o recheio todo foi por conta de vocês. Então, Dudu, Carol, contem para nós então um pouquinho do que foi esse projeto, ou do que ainda é esse projeto, né? Porque a gente está vendo as repercussões. Agora há pouco a gente estava antes do início da gravação e o telefone tocando, chamando para ir para escolas, chamando para apresentar. Isso é um retorno muito positivo. Né? São até as surpresas do que o projeto às vezes não prevê, né? Então essa é uma... Isso. A gente criou então, a gente gosta de chamar de filosofia de vida, né? A gente criou uma nova filosofia de vida, onde dentro dessa filosofia de vida, a Carol ilustra muito bem isso, a gente colocou tudo que nós gostávamos, né? Sempre fomos um casal, somos aqui de Novo Hamburgo, né? Sempre gostamos de viajar, acampar, somos aventureiros, fazemos trekking, somos montanhistas, né? E esse projeto a gente intitulou de Projeto Espírito Livre, Voluntários pelo Mundo, né, onde a ideia é fazer o trabalho voluntário nos 5 continentes. Né. Começamos pela África, onde tudo começou, a gente acredita que de lá viemos, né, estavam falando antes do Lago Vitória, toda a importância que tem. E por lá começamos, e lá ficamos 9 meses durante 2017, visitamos 13 países e ajudamos em 8 projetos sociais lá. E tentando levar a bandeira da solidariedade, né, decidimos então fazer a subida ao Kilimanjaro. Né? Quem não conhece o Kilimanjaro, então, é o ponto mais alto da África, né? Do continente africano, o que seria o Everest para o mundo, é o Kilimanjaro para a África. O Everest africano. Exatamente. Conhecido dentro da linguagem, né, como Montanha Branca ou Montanha Brilhante, né, por causa das suas neves eternas. Não tão eternas ultimamente, né? Isso tem uma questão, posso deixar para a Carol comentar, que é uma bióloga do grupo, sobre essa questão, né, das geleiras que estão findando, né? E aí fizemos essa subida e a gente vai contar um pouquinho então de como fazer, se alguém quiser fazer ela, né? De como fazer a subida, como utilizar guias locais, quanto tempo, até de repente custos, ou enfim. E quem quiser saber mais então, né, do projeto, todo esse projeto social que a gente fez de voluntariado, fica lá no Facebook, /Eu Vou e Pronto, Instagram Eu Vou e Pronto, né? Ou YouTube Eu Vou e Pronto, tá tudo dentro do Eu Vou e Pronto, né? Que seria o nosso projeto macro. Carol, qual foi, né? Não vou nem perguntar qual é o motivador do projeto, depois vocês vão falar um pouco, mas o motivador do subir o Kilimanjaro, qual foi o motivador? O que levou vocês a isso e
né? E como foi esse sentimento do... Sim. Bom, subir o Monte Kilimanjaro para nós representava um grande desafio, né? Mesmo que o grande desafio fosse sair das nossas casas, do nosso conforto e realizar trabalho voluntário na África, né? Um grande desafio ainda maior é tu te colocar numa situação de pressão, uma situação até de risco, digamos assim, né? E subir o Kilimanjaro para nós representava, na verdade, tudo isso. Seria o fechamento desse nosso projeto na África, né? E o objetivo, então, como o Dudu falou, era subir levando a bandeira da solidariedade, né? Querendo falar para todo mundo também que tu não precisa ir para a África, né? E fazer esse tipo de aventura para ser solidário, para realizar um trabalho voluntário. A gente pode fazer isso no lugar que a gente mora, na comunidade Sim. que a gente vive, né? Melhorando um pouquinho o nosso ambiente, né? Mas para nós aquilo foi muito representativo naquele momento, né? Então subir o Kilimanjaro. E o Kilimanjaro, para quem não sabe, ele não é só uma montanha, ele é um parque nacional. Sim. Um parque que em 1973 foi tombado pela Unesco, né? E a história dele é muito bonita. E não só um parque, mas ele é um complexo de montanhas, né? Então nós temos 3 cones vulcânicos nessa região do Kilimanjaro, né? O mais antigo deles é o Shira, aí temos o Mawenzi e o Hurupiki, então conhecido como Kilimanjaro, o mais alto de todos, o cone central. E é um dos pontos importantes, é um dos corações da África, né? Ou seja, do Kilimanjaro, das geleiras do Kilimanjaro nasce, entre aspas, o Lago Vitória. Do Lago Vitória nasce o Nilo. E o Nilo leva toda a história aí que a gente está falando milenar do Egito, que a gente fala do Egito, mas tem todo esse povo que é milenar em torno da própria Tanzânia, né, que é um coração ali da África, né? Da África. Na verdade, né, o povo Chaga, né, que é o povo daquela região, diz que o Kilimanjaro ele é o coração da África, né? Exatamente. É dali que vem a água, e água é vida, né? E referente ao Lago Vitória, os primeiros fósseis de hominídeos, né, foram encontrados naquela região do Lago Vitória, né? Então isso é muito importante, demonstrando as nossas raízes, nossa ancestralidade, de onde nós viemos, né? Todos viemos da África e de lá onde a gente resolveu, então, foi por lá que a gente resolveu começar essa nossa trajetória de trabalho voluntário. E é muito lindo, né? Eu particularmente, né, eu e minha família, a gente passou, acho que em torno de uns 15 dias na África do Sul. Então a gente foi para dentro do Parque Nacional, ficamos dentro do Parque Nacional, acho que em torno de uma semana, talvez um pouco mais. E a visão era exatamente a mesma, viver próximo à realidade do que é a África. Todo mundo fala de pobreza, né? A África é igual a pobreza. Por um lado, existe uma riqueza muito grande na África e uma diferença que para mim ela é vital com relação a, por exemplo, a cultura que a gente tem aqui do Brasil. Eu tive dentro das tribos Zulus, visitei algumas tribos Zulus lá, passei por dentro da Suazilândia, que é um país também paupérrimo que fica dentro, né? É um reinado dentro da África do Sul, a gente nem acredita que tem um rei lá dentro. E tu vê as pessoas convivendo com uma naturalidade, com uma proximidade, com calor humano, apesar do que a gente considera como pobreza por um lado, né, que é dentro dos valores que a gente tem materiais, eles têm outros valores que é de uma riqueza extremamente grande. A solidariedade é natural, o viver em comunidade é natural, esse lado todo que a gente convive lá, o que a gente fala que né, a gente brinca aqui do Brasil, que tem um pouco disso e até tem, tu é recebido extremamente bem. Claro, a gente sabe que as dificuldades um pouco de tu entrar numa determinada tribo, ou numa aldeia, ou num ambiente mais fechado, até tu ter a confiança, ter todo quebrar esse paradigma, mas depois que tu quebra isso, tu vai para dentro da casa das pessoas. Eles te tratam como se tu fosse um amigo de muitos anos. Isso não tem preço, né? Isso tu está trabalhando a pessoa, né? Que é o que a gente falava, que é que o programa, que o Vida Consciente traz, que é ir direto à essência. Isso para mim, quando a gente conviveu lá dentro e as vivências que a gente fez, apesar de eu estava com uma criança de
na época 4 anos de idade, é mais difícil. Então tu tem algumas limitações de aventureiro, que eu também tenho esse lado e gosto, então a gente tinha que ter algumas reservas, mas tu consegue ir numa tranquilidade, tu não tem o risco, tu não tem... É uma pureza que eu voltei de lá uma pessoa diferente. Né? Apesar de, antes disso, eu ter ido para o Egito, fiquei também, eu acho que uns 15 dias no Egito, conheci toda a história do Egito, que é linda por um lado, mas se perdeu faz muito tempo. O Egito hoje ele tem uma história, porém ela não condiz tanto com o povo que está lá dentro. Parece que em algum momento isso aqui se quebrou e virou, tá aqui, eu vou vender turismo e o povo que está lá já não está mais tão linkado com isso. Esse era o meu conceito anterior de África, né? E quando eu desci para a África do Sul, isso aqui, apesar da gente estar falando de África do Sul, um país dos mais estruturados da África, né? Ele é... E estou entrando para o interior. Eu voltei tão desmontado de lá que eu brincava com a minha esposa. Eu morava aqui. Eu ficaria aqui morando por um bom tempo. Exatamente nessa mesma ótica que vocês foram, né? Que é o voluntariado. Sim. E ela te entra, eu acho que aquilo é um sentimento que te penetra, que é quase que inevitável. Sim, e a gente se reconhece muito, né? Sim. Na África. A gente até comenta, a gente se sentiu tão bem, fomos tão bem recebidos, que a África hoje é a nossa segunda casa. Né? Teve muitos lugares que nós ficamos somente por 2 semanas e a sensação era que a gente já conhecia todo mundo, que a gente já fazia parte da família, né? Por esse pouco tempo e tão caloroso aquele momento, aquela recepção, né? Que eles nos proporcionaram. E ter feito esses 8 projetos para nós foi muito importante, porque um dos nossos objetivos não era só realizar o trabalho voluntário, né? Mas sim entrar na cultura dos locais, conhecer, né? Ficar com eles 24 horas por dia, comer a mesma comida, né? Estar sobre o mesmo teto. Então, para nós, isso ia ser uma troca também, né? E a gente aprendeu muito com eles, né? Aprendeu não só a ter, mas a ser. Sim. Né? O quão grande uma pessoa pode ser com tão pouco, né? E o quão simples. Então, exatamente, o quão simples. Como é que tu consegue juntar tudo isso e ser algo pleno, né? Exatamente. E o povo é de uma felicidade, né? Sim. Eles trazem também muito essa cultura musical, né? Então torna os dias muito felizes, muito agradáveis, né? Numa simples ação corriqueira do dia a dia, isso a gente pode ver essa felicidade, né? E sem o sofrimento que todo mundo coloca que se tem, que aqui a gente tem. A gente tem... Eu não gosto muito da palavra pobreza. Pobreza, ela é meio rotulada, né? Pobreza significa que tu não tem algo que alguém disse que tu não tem. Né? E está, em geral, vinculado a bens. Né? Então, eu me lembro, dentro da Swazilândia, ela é um país minúsculo, onde eles são minifúndios. E o pessoal tem pouco carro, para dizer a verdade, quase nenhum carro. E aí o pessoal caminha pela rua, e tem alguém de carro, tu para, ele entra, tu não sabe quem é, entrou, sentou, vou até o lugar, vai lá tirar uma carona, volta, tu encontra mais um, sai caminhando, conversa na rua. E aquilo é de uma natureza. Assim, e tu não tem, para quem tu é? Tu tem mais ou menos, tu é maior ou menor, tu... É um pensamento coletivo, né? E é de uma, sabe, e as crianças estão saindo da escola sentadas, conversando, estão caminhando no meio da estrada, as pessoas passam ali, pegam carona, tu não tem que te preocupar, tem risco ou não tem risco, pode ou não pode, tem mais, não tem, é mais pobre, é mais rico, tanto faz. Isso aí é para mim, de uma pureza, de uma profundidade que, de fato, né, para quem convive e se abre para isso, muda totalmente a pessoa. Isso volta mais rico, né? Volta mais humano, né? Estamos de volta com Vida Consciente, agora falando mais sobre a escalada efetiva do Kilimanjaro. E de uma situação, vamos chamar inusitada, que era o conceito de, pelo menos as nossas conversas de bastidores aqui,
né? Então eu estou trazendo as conversas de bastidores aqui ao público, que vocês passaram por dentro, passaram pelo Kilimanjaro na sensação de, quem sabe, um dia eu volto, e voltaram. Isso, a gente até escreveu, fez um postal, né? Onde hoje tentamos ver o Kilimanjaro, mas seu cume estava encoberto por nuvens. Um dia voltaremos para subir a montanha mais alta da África. Quem sabe não será o início de um novo projeto, né? Isso foi 19 de agosto de 2017. No dia 8 de outubro, nós estávamos no cume do Kilimanjaro, né? Então, foi algo bem bacana, porque até conseguimos fazer essa subida, em prol da solidariedade, decidimos fazer a subida e conseguimos um patrocinador, um apoio, né? Que foi até para o pessoal de casa que quiser fazer, foi com a Acácia África, que é uma agência. A gente explicou todo o nosso projeto para eles se solidarizaram com a nossa ideia e, enfim, nos conseguiram praticamente levar o cume de uma forma bem voluntária praticamente, né? E falando um pouquinho então da subida propriamente dito do Kilimanjaro, né? O Kilimanjaro, o cume dele está em 5.895 metros acima do nível do mar. A gente comenta, né? Só para ter uma noção, se subitamente saíssemos daqui e fôssemos largados no cume do Kilimanjaro instantaneamente, em 15 minutos nós perderíamos a consciência, em 30 minutos nós morreríamos, né? Então, graças à máquina excelente que é o corpo humano, a gente consegue fazer isso em torno de 5 dias, né? Foi a subida, a gente vai nos adaptando, né? Escolhemos uma rota que se chama Amarango Route, né? É a rota dos descobridores, 1889 foi a chegada ao cume, então, um alemão com um inglês, um britânico, eles subiram ao cume. Tem uma história bem bacana do Kilimanjaro, que é um guia que morreu com 127 anos de idade e sempre subindo, né? Um guia local, um dos primeiros guias. Enfim, escolhemos essa rota, ela é uma rota mais usual, tá? O Kilimanjaro não é uma montanha como o Everest, que tem escalada técnica, né? Eles chamam que é o cume mais alto que tu pode chegar andando, né? Efetivamente são trilhas que tu vai andando, né? Então escolhemos essa rota por ser a rota do descobrimento, né? A rota que nos foi ofertada também pela Acácia, né? E o que precisávamos também de menos equipamento, não precisaríamos alugar ou comprar equipamentos para fazer essa rota. Então são basicamente 5 dias que tu vai fazer isso, né? 5 dias. Tu sobe, vai até em torno aí de 2.700 no primeiro dia, né? Caminha em torno de não muita coisa, 3, 4 horas. Depois tu vai caminhar em torno de 8 horas, né? 5 horas a gente levou no caso, 10 quilômetros, vai até mais 1.000 metros acima do nível do mar, vai a 13.700. Ali normalmente o pessoal fica um dia a mais, que é para fazer a aclimatação, para não ter o mal da montanha, né? Que é, se tu faz essa subida muito rápida, né? Tu acaba tendo o mal da montanha, dor de cabeça, enjoo, vômitos, né? Graças a deu tudo certo, não tivemos esse problema. Continuamos e aí fomos então ao acampamento, seria o acampamento mais alto que tu vai dormir, que é 4.700 acima do nível do mar, né? E nesse acampamento daí tu vai chegar umas 2 da tarde e tu vai fazer então a subida ao cume, né? E aí que é o maior problema normalmente. No mesmo dia? No mesmo dia, basicamente, porque tu acorda à meia-noite. Tu começa a fazer a tua caminhada à meia-noite. Então tu sai de 4.700 e vai chegar então em 5.895. Tu começa a gente começou 1 hora, né? Acorda à meia-noite, começa 1 da madrugada a caminhada. Tivemos sorte, foi uma lua cheia que pegamos. Pô, que lindo. Não precisamos de lanterna para subir. Subimos e chegamos então no cume do Kilimanjaro em torno das 8 horas da manhã. Muita festa, conseguimos. Muitas pessoas com problemas, né? Isso não é, apesar de ser fácil, todo mundo pode ir, teoricamente caminhar. Fácil. Teoricamente é fácil, tem o mal da montanha, tem o problema de altitude, tá? Para ter uma noção, essa rota, tá? Ela tem 75%, nesse ano de 2017, ela teve 75% de desistência, tá? Então, é muito. É bem alta a desistência. E como é curto,
né? Como a gente fez em 5 dias, é curto, esse período tu tem menos tempo de adaptação. Sim. Então tu acaba tendo um problema maior de altitude, de ter o problema de altitude, né? Mais uma vez, não parece fácil, mas tem seus riscos. E enfim, conseguimos, subimos, descemos, estávamos muito preocupados se íamos conseguir, apesar de termos, né, o convívio, acampamento, trilhas, travessias, já tínhamos tido uma experiência um pouquinho mais com altitude, mas altitude é altitude, né? Tem gente que sobe o Everest 20 vezes e acaba tendo um problema em algum momento, né? Eu tenho o oposto, né? Eu sou, né? Tenho a experiência de mergulho, que é o lado oposto, mas o problema é praticamente mesmo, similar, né? Que é a pressão, o risco da embolia, o risco desse... Então é a mesma coisa, para te fazer tu tem todo lá uma preparação e tem toda uma metodologia que tu tem que seguir. Não dá nada? Dá, conheço pessoas que vários mergulhos foram parar em câmara de descompressão sobre risco de vida. E a gente está falando, sei lá, de 15, 20, 30 metros para baixo, né? Não é nem 6 mil para cima. Então, tem que respeitar o corpo, né? Tem que se conhecer, né? Tem que conhecer o teu organismo. Tem que se conhecer e se preparar também, né? E tem uma forma lá que tu pode ficar e acampar na cratera, né? Nessa cratera aqui. Uhum. Pode fazer o acampamento aqui dentro. E dois meninos, enfim, adolescentes ali, jovens, morreram de frio, hipotermia. Porque acamparam, acharam que o equipamento estava de acordo, adequado, e a noite pegou eles. A noite pegou e não resistiram, né? Carol, pergunto para ti, né, que é o sentimento dos dois, o que é o que é o sentimento? Né, como a gente falou antes da África, do povo da África, o que é o sentimento de ter feito isso, né? O que é o sentimento de subir o cume, né? Chegar no cume da África, o que é ter chegado no coração da África, o que isso significou, não só como um desafio pessoal, né? Porque eu acho que o desafio pessoal ele é sempre bom, e para o alpinista mais ainda, né? Porque é o que motiva, mas o que isso veio como, né, valor, o que isso te trouxe ou trouxe para vocês como um benefício ou como um sentimento ou como um resultado desse... Bom, é uma mistura de sentimentos, né? Até tem uma passagem muito engraçada logo quando a gente começa a chegar no pico do Kilimanjaro, né? Que na verdade tem 3 picos, né? É o Gilmore, o Stella Point e o Huru Peak, que é então o pico principal do Kilimanjaro. E quando a gente se aproxima desse primeiro, eu tô achando já que a gente chegou, que é o topo do Kilimanjaro, o topo da África, e eu ergo os braços numa euforia, começo a cumprimentar todos que estão lá junto, né, dizendo, nós conseguimos. Aí o Dudu me para e me olha, Carol, tu sabe que a gente tem no mínimo mais 1 hora de caminhada, né? Então, para tu ver que tu chega assim naquele desafio pessoal, né, de eu não vou desistir, eu vou conseguir. Então é uma concentração, é uma subida que não tem conversa, né? É tu e tu mesmo. E quando tu chega lá, tu quer colocar aquele sentimento para fora de conquista, né? E foi exatamente isso que eu fiz nesse momento. E daí depois disso então a gente seguiu, né, mais 1 hora de caminhada, né, chegamos efetivamente no cume do Kilimanjaro, né, e a sensação ela é... E aí tu comemorou de novo? Sim, óbvio, comemorei de novo e é muito gratificante aquela sensação de dever cumprido, né, de que tu é capaz de realizar, né, quando tu te coloca uma meta, um objetivo, né, e tu vai atrás, tu consegue aquilo que tu se dispõe a fazer, né, então isso eu acho que foi naquele pequeno momento, mas é como tu encarar para qualquer outro desafio, né, da tua vida. E ali, no pico do Kilimanjaro, né, a gente tem o privilégio de poder, então, olhar para as neves do Kilimanjaro, né, as geleiras que já não são mais tão eternas, né, que hoje, se a gente comparar com os primeiros registros de 1900, né, nós temos só 80%.
daquelas neves eternas, né? E que os cientistas já dizem que não estão mais eternas, e eles preveem que até 2030 já não se tenha mais geleiras no cume do Kilimanjaro, né? Em função do aquecimento global, né? Então fica aí também uma preocupação, né? Uma provocação para as pessoas, né? Se ligarem na nossa responsabilidade, né? Pensarem sobre... Nossa responsabilidade ambiental, né? Tão importante quanto a gente viver, né? E aí vem uma das essências do que a gente estava conversando, que eu trago para o nosso público do programa Vida Consciente, do que é, né, o Vida Consciente, é a gente trazer isso de forma, essas mensagens, essas vivências, essas questões todas que a gente aborda no programa e aqui neste programa, a gente trazer isso da pessoa, né? Então, o que é a minha vivência como pessoa, onde eu fui, o que eu busquei, o que eu consegui trazer, o que eu consegui viver, mas não deixar isso só guardado para a gente, né? Porque eu poderia, né? Na essência, é isso que é o que vale, né? O que a gente ganhou, o que a gente cresceu, o que a gente absorveu daquilo, o que a gente compartilhou. No meu papel aqui do programa é trazer isso ao público, e sei que vocês estão fazendo isso, é mostrar para o grande público, ou para os pequenos públicos, ou para as pequenas crianças, como está sendo feito, exatamente isso, né? Então vem aqui o nosso papel de a gente mostrar isso. Sei que vocês estão fazendo isso maravilhosamente bem, meus parabéns. E fica aqui a gratidão por vocês terem compartilhado essas histórias conosco. Ficam uns links para vocês continuarem buscando esses projetos. E vamos para um próximo programa, sempre trazendo para vocês aí um recado, uma imagem, uma ideia, uma história, né, que possa crescer e acrescentar a vida de todos. Gratidão.